Capítulo 8. Deus está procurando mães que não desistem de ver seus filhos libertos. Livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da Oração, de Hernandes Dias Lopes. Há muitos filhos cativos e em diversas prisões. As prisões mais terríveis não são aquelas que limitam a liberdade de ir e vir, mas as prisões da alma. Estas aprisionam pessoas nos palácios e nas choupanas, nos condomínios de luxo e nos barracos mais pobres, nas selvas de pedra e nos grotões mais escondidos. Quero apresentar a vocês uma mãe que, mesmo sendo estrangeira e morando numa terra eivada de paganismo, sentiu o drama da sua filha e lutou para vê-la liberta. Quero apresentar a você a mulher Ciro Fenícia. A história dessa mulher está registrada em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Antes de entrar na exposição desse texto do Evangelho de Marcos, chamo tua atenção para 3 fatos importantes. Jesus está em território gentil. O ministério de Jesus na Galileia termina com o registro de Marcos, capítulo 7, versículo 23. Seu ministério do retiro e da Pérea começa exatamente com o início da passagem em apreço, Marcos 7, 24, 30, e vai até Marcos, capítulo 10, versículo 52. Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia, e a Fenícia era parte da Síria. Tiro ficava a uns 60 quilômetros a noroeste de Cafarnaum. Seu nome significa rocha. Tiro era um dos grandes postos naturais do mundo nos tempos antigos. Tiro não era só um porto famoso, mas também uma fortaleza famosa. Alexandre o Grande a tomou, tendo construído uma fortaleza nessa cidade. Sidom situava a uns 42 quilômetros ao nordeste de Tiro e a uns 100 quilômetros de Cafarnaum. A cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo. Era uma cidade mal afamada desde os tempos do Antigo Testamento, já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel pela idolatria. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro uns cães impuros. Havia uma profecia de que chegaria um dia a qual o povo de Tiro e circunvizinhança também compartilhariam das bênçãos da era messiânica, conforme Salmos capítulo 87, versículo 4. Essa profecia começou a se cumprir quando pessoas dessa região viajaram para a Galileia para ouvirem o ensino de Jesus e serem curadas das suas enfermidades. Mateus 4, versículo 24 e 25 e Lucas capítulo 6, versículo 17. Agora é o próprio Jesus que vai até eles. Jesus está quebrando o conceito judaico da impureza. Jesus, no texto anterior, provou para os judeus que não existe alimentos impuros, conforme em Marcos capítulo 7, de 1 a 23. Agora, ele revela que não há pessoas impuras. Jesus entra na terra dos gentios sem ser contaminado. Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho é para todos. A base para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, mas o relacionamento com Jesus. Aquelas cidades fenícias eram parte do reino de Israel, conforme fala em Josué, capítulo 19, versículo 28 e 29. Mas o que as armas não conquistaram, Jesus conquistou com o seu amor. Simbolicamente, essa mulher representa o mundo gentil que tão ansiosamente recebeu o pão do céu que os judeus haviam rejeitado. Jesus está lidando com uma mãe aflita. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. Mulheres como essa estão por todos os lados. Elas estão aqui por detrás destas páginas. Por que sofrem essas mães? Pelos seus filhos. Essa mãe, embora gentia, tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida, ela saiu vitoriosa. Isso porque a fé vem da graça divina e não da família que se tem ou da igreja que se frequenta. Charles H. Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, dizia que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Destacaremos alguns pontos importantes
sobre a vida dessa mãe que lutou para ver sua filha liberta. Ponto 1. Uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Marcos, capítulo 7, versículo 25 e 26. 3 coisas nos chamam a atenção acerca dessa mãe. Em primeiro lugar, ela discerne o problema que atinge sua filha. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela tem consciência que existe um inimigo real que está conspirando contra sua família para destruí-la. Peter Marshall, capelão do Senado americano, pregou um célebre sermão no Dia das Mães, como eu já havia mencionado neste livro, afirmando que elas são guarda das fontes. As mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Há muita poluição intoxicando o coração dos filhos. Há muitas janelas abertas e coloridas oferecendo aos nossos filhos as taças borbulhantes dos prazeres deste mundo. São ilusões perigosas, são ofertas mentirosas, são prazeres fugazes, são ameaças mortais. A mulher Ciro-Fenícia tem plena consciência de que sua filha está cativa de um poder espiritual maligno. Ela vê o sofrimento da sua filha e sabe a natureza dele. Em segundo lugar, ela discerne a solução do problema que atinge sua filha. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural. Não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro ou ter mais conforto. Ela já tinha buscado ajuda em outras fontes e sabia que só Jesus podia libertar a sua filha. Por isso, essa mãe vai até Jesus. Ela o busca, chama-o de filho de Davi, seu título popular, aquele que fazia milagres. Depois o chama de Senhor. Finalmente, ela se ajoelha. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Em terceiro lugar, ela discerne que pode clamar em favor da sua filha. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha, viu o poder de Jesus para libertá-la e clamou com intensidade e perseverança. Ela percebeu que nem o ensino podia alcançar a sua mente e nenhuma medicina podia sarar o seu corpo. Ela orou por quem não podia orar por si mesma e não descansou até que a sua oração fosse respondida. Pela oração, ela obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração da mãe, a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer ao Senhor, mas sua mãe falou em seu favor e ela foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Aquela mãe não podia dar à sua filha um novo coração, mas ela podia pedir a quem podia fazer esse milagre. Não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles para que eles se convertam. Ambrósio disse acerca de Agostinho, por quem sua mãe orou 30 anos. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Mesmo quando não pudermos mais falar de Deus para os nossos filhos, poderemos falar dos nossos filhos para Deus. Item 2. Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração, conforme está em Marcos, capítulo 7, versículo 25. Destacamos 3 lições. Em primeiro lugar, seu clamor foi por misericórdia. Essa mãe está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela não se conforma em ver sua filha sendo destruída. A sua dor a levou a Jesus. Ela viu os problemas como oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou um problema no altar de adoração. Em segundo lugar, seu clamor
foi com um senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez durante o ministério de Jesus que ela saiu dos limites da Palestina e foi até as terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade. As oportunidades vêm a nós e passam. É tempo de as mães clamarem a Deus por seus filhos. É tempo de as mães se unirem em oração pelos seus filhos. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Como você se comportaria se visse seu filho numa casa em chamas? Certamente teria urgência em intervir para sua salvação. Tem você a mesma urgência para ver seus filhos salvos? Em terceiro lugar, seu clamor é cheio de empatia. Em Mateus capítulo 15, versículo 22, relata: o problema da filha é o seu problema. Seu clamor era: tem compaixão de mim, Senhor, socorre-me. Era sua filha que estava possessa. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentia o sofrimento mais do que a própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente. Item 3. Uma mulher intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta. Em Marcos, capítulo 7, do versículo 27 e 28. Essa mãe tem uma causa urgente e está determinada a lutar pela filha até o fim. Como Jacó, ela agarra-se ao Senhor, sem abrir mão da bênção. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Essa mulher encontrou vários obstáculos em seu caminho. Sua nacionalidade era contra ela. Era gentia e Jesus era judeu. Além do mais, ela era uma mulher e a sociedade daquela época era dominada pelos homens. Satanás estava contra ela, porque o espírito imundo havia dominado a sua filha. Os discípulos estavam contra ela. Eles queriam que Jesus a despedisse. O próprio Jesus aparentemente estava contra ela, quando lhe disse que fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa não era uma situação fácil, mas essa mãe não desanimou. Destacamos 3 obstáculos que ela enfrentou antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha. Em primeiro lugar, o obstáculo do desprezo dos discípulos de Jesus, relatado em Mateus capítulo 15, versículo 23. Os discípulos não pedem a Jesus para atender essa mulher, mas para despedi-la. Não se importaram com a sua dor, mas quiseram se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas contra ela. Eles a desprezam em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés do Salvador. Os discípulos foram movidos por irritação e não por compaixão. Em segundo lugar, a barreira do silêncio de Jesus, relatada em Mateus capítulo 15, versículo 23. O silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos em que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Foi assim com Jó. Ele ergueu aos céus 16 vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não mata-me de uma vez? A única resposta que ele ouviu foi o total silêncio de Deus. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos nossos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Em terceiro lugar, a barreira da resposta de Jesus. Relata em Marcos capítulo 7, versículo 27 e 28. A metodologia de Jesus para despertar no coração dessa mulher uma fé robusta foi variada. Primeiro, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foram palavras desanimadoras. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada por causa da sua nacionalidade e educação pagã, veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Em vez de desistir de sua causa, ela adora e ora. Esse ato revelou sua humildade
reverência, submissão e ansiedade. Jesus, com essas palavras, estava dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como Messias. Assim, Jesus não estava rejeitando essa mulher, mas testando sua fé e revelando que a fé está disponível para todas as raças e nacionalidades. Segundo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O diminutivo sugere que a referência é aos cachorrinhos que eram guardados como animais de estimação. Jesus está abrindo lentamente a porta. Ao dizer, deixe primeiro que se fartem os filhos, ele está, pelo menos, dizendo para essa mulher sofrida que Deus não deixou de olhar para os gentios. Ela podia muito bem ter pensado, se existem bênçãos guardadas aos gentios no futuro, por que não receber algumas delas hoje, mesmo que isso represente uma exceção? Em nenhuma ocasião, o Senhor concedeu sua graça para os judeus de uma maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios. Nem mesmo durante a antiga dispersão, as bênçãos de Deus foram limitadas exclusivamente aos judeus. Com a vinda de Cristo, numa escala crescente, as bênçãos especiais de Deus para Israel estavam destinadas a alcançar os gentios. Depois do Pentecoste, a igreja tornou-se internacional. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em consagradora vitória. Essa gentia transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão para otimismo e, por meio disso, uma grande derrota tornou-se uma vitória brilhante. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Item 4. Uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos, conforme em Marcos, capítulo 7, versículo 29 e 30. Duas coisas merecem destaque. Em primeiro lugar, Jesus elogia a fé daquela mulher. A mulher cirofenícia, aqui chamada de cananeia, não apenas teve seu pedido atendido, mas também sua fé enaltecida. Não apenas a filha foi liberta, mas a mãe também foi elogiada. Mãe, não desista dos seus filhos. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. Lute por eles. Ore por eles. Insista com o Senhor até vê-los libertos e transformados. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu triunfo em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ô mulher, grande é a tua fé. É digno de destaque que as duas vezes em que os evangelhos destacam o elogio de Jesus a alguém por sua grande fé foram em resposta à fé de pessoas gentias. É o caso da mulher cirofenícia e do centurião romano, que fala em Mateus capítulo 8, versículos 5 e 13. E também digno de nota que em ambos os casos Jesus curou à distância. George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga nossa insignificância à onipotência divina. A fé conecta o altar da terra ao trono do céu. A oração une a fraqueza humana e a onipotência divina. Deus age em respostas às nossas orações. Em segundo lugar, aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. Jesus disse: faça-se contigo como queres. E o texto prossegue. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A fé reverteu a situação. O pedido foi atendido e a bênção chegou e a fé venceu. Charles Studin disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Agostinho disse que fé é crer no que não vemos e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada e encontrou sua filha liberta. Ela perseverou,
Ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu na fé. A jovem aflita não orou por si mesma, mas a sua mãe orou por ela. A fé da filha não foi medida, mas a da sua mãe o foi. No entanto, a cura foi para a filha. A mãe reconheceu o senhorio de Cristo e clamou: ajude-me, Senhor. Ela confessou sua necessidade, confiou em Jesus para atendê-la. As mães que oram pelos seus filhos podem esperar a intervenção de Deus. Lute pelos seus filhos, ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos, fora ou dentro da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé.